Falar sobre hábitos. Primeiro a gente tem que entender o que é o hábito, né? E toda vez que eu começo aqui essa live, eu gosto de começar com uma frase. E essa frase ela é uma frase que foi dizem, né, que foi mencionada por Aristóteles, mas não foi Aristóteles, foi Will Durant, que é: nós somos aquilo que fazemos repetitivamente. Ou seja, o que nós fazemos de forma repetitiva vai nos formando, vai nos forjando. Então, né, Will Durant foi um historiador e por algum motivo aí tem uma citação de Aristóteles muito parecida com isso, mas essa frase ficou conhecida como sendo de Aristóteles, mas na verdade não é. Mas ela tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar hoje, que é sobre hábitos. Nós somos aquilo que fazemos repetitivamente. Então, por que a gente repete essas situações, né, algumas situações? Por que essas situações elas fazem com que sejam repetitivas? Porque isso é um hábito. E o hábito ele existe justamente para que a gente automatize, né, ações. Por quê? Porque 40% do nosso dia é feito no piloto automático. 40% do dia, 40% das coisas que nós realizamos é feito no piloto automático. Por quê? Porque o cérebro ele é um mecanismo econômico. Ele o tempo todo está buscando formas de economizar energia. E a partir do momento que esse cérebro ele encontra um motivo para gerar um loop, né? Gerar uma recorrência numa atividade, ele começa a fazer aquela atividade de forma recorrente. Por quê? Porque ele é um mecanismo automático. Simples assim. Quando você acorda, provavelmente você possui o mesmo hábito. Alguns aqui escovar os dentes assim que acorda. Outros aqui fazer esse movimento com os braços, assim, né? Fazer aquela espreguiçada. Ah, todo mundo faz isso? Não. Você vai descobrir que às vezes só você faz isso. Só você dá essa espreguiçada, só você coloca aqui, ó, tua mão para cima, e você não pensa: agora eu vou acordar e vou fazer com que minhas mãos se estendam lateralmente e depois eu vou jogar minhas mãos para cima. Não, você não faz isso. Isso aí é o teu cérebro que já automatizou isso. Então ele faz com que você tenha uma economia de energia fazendo coisas de uma forma, né, automática. Então, escovar os dentes, às vezes dar um bom dia para a mulher que está do teu lado, né, para tua esposa, para o teu marido, é automático. Às vezes ela nem tá dormindo ao teu lado, ela já acordou, você olha do lado e fala bom dia. Na hora que você vê, ela não está mais na cama. Mas por quê? Porque você automatizou isso, o teu cérebro automatizou. O cérebro é um mecanismo automático, de automatização. Porque 40% das coisas... Olá, professor Natal! 40% do que nós fazemos no piloto automático. Quer ver? Acredito que a grande maioria que está aqui na live já dirige, já tem habilitação ou já tentou retirar a habilitação. Como que era a partir do momento que você sentou naquele banco do carro, que você teve que engatar a primeira, acelerar, pisar na embreagem, pisar no freio? Eu vou aqui simular, tá? Então é melhor até. Então, sentei no carro, sentei no banco, ajustei o banco, ajustei o retrovisor, ajustei o outro retrovisor, né? Pensando num carro manual, tá? Sentei, depois de tudo ajustado, liguei o carro. Aí agora, pé no freio, né? Porque eu vou tirar o freio de mão. Então, soltei o freio de mão, pé no freio. Agora, pé na embreagem, engatei primeira, ok? Tirei o pé do freio, coloquei no acelerador, foi tirando o pé da embreagem, o carro começou a andar, duas mãos no volante, andou um pouquinho, tirei a mão do volante, apertei a embreagem, engatei segunda, voltei com a mão no volante. Já imaginou para você que quando começou a fazer isso, se hoje você tivesse que fazer novamente todo esse processo, todas as vezes que você fosse dirigir um carro, você já tinha deixado esse carro na garagem há muito tempo. Por quê? Porque exige muito pensamento. Então o cérebro ele vai automatizando isso para que a gente tenha uma economia de energia. E assim se dá para qualquer processo que nós fazemos de forma repetitiva. Então, qualquer processo, por isso que a excelência é um hábito, né? Quando você desenvolve, fala, Dado,
Quando você desenvolve a excelência e você consegue fazer com que ela se torne um hábito, e a gente vai falar isso daqui a pouco em hábitos angulares, você vai ver que tudo na tua vida melhora. Por quê? Porque você adquiriu o hábito da excelência. Você não consegue mais fazer as coisas de forma medíocre, de forma mediana. Você só quer fazer as coisas acima da média. E quando você desenvolve esse hábito da excelência, tudo que você faz fica acima da média. Boa tarde, Dado. Boa tarde, Jura. Tudo que você faz fica acima da média. Então, a excelência, ela é um hábito também. Então, tem pessoas que adquirem o hábito da excelência e, consequentemente, tudo que fazem na vida faz de uma forma mais majestosa, né? Com maestria. Então, isso daí você vem na sua aquisição de hábitos. Então, agora o hábito. Boa tarde, Jura. Agora, o hábito, a gente tem que entender que tem dois tipos de hábitos. Né? Porque o mecanismo de automatização ele funciona tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. Então, a gente tem que entender da seguinte forma, que os hábitos bons, você paga o ônus agora, você faz o pagamento dele agora, mas você tem a recompensa depois. Então, vamos colocar um hábito que você paga o ônus agora, né? Dentro do meu segmento, atividade física. Atividade física é um saco de fazer. São poucas as pessoas que fazem atividade física com prazer. Nós gostamos, exatamente, Dado. Excelência é um hábito, não é o acaso. Nós gostamos do resultado da atividade física, mas nós gostamos de fazer atividade física. São poucas as pessoas que fazem, eu amo fazer atividade física, mas adquirem o hábito de fazer atividade física. É diferente. Só que você tem a recompensa depois. Então, quando você é uma pessoa que adquiriu o hábito de uma alimentação saudável, o hábito da atividade física, o hábito de leitura, você paga o preço agora, né? Você faz com que o teu corpo sinta dor, você se cansa, você deixa de comer várias coisas deliciosas, você deixa de passar tempo se divertindo para ficar lendo um livro. Então você adquire hábitos que você paga o preço agora. Porém, a tua recompensa é futura. É indiscutível que na questão agora que nós estamos vivendo, do Covid, as pessoas que tinham o hábito de praticar atividade física, consequentemente, elas estão menos propensas a adquirirem o Covid, elas estão menos propensas a passar para outro plano. Por quê? Porque o Covid ele ataca as pessoas sedentárias, né? As pessoas que possuem comorbidades. E essas comorbidades, a grande maioria, ela é decorrente ao sedentarismo. Cardiopatas, diabéticos. Não que não existe pessoas que praticam atividade física e que possuem essas patologias, mas a grande maioria, a gente está falando da grande maioria, o que acontece são pessoas que não eram praticantes de atividade física, que tinham mau hábitos e que agora estão justamente pagando esse ônus. Então, vamos voltar. Hábitos bons, você paga o ônus agora, mas as recompensas vêm depois, no decorrer da tua vida. Hábitos ruins, o prazer é imediato, né? O prazer é imediato. Então, o que é um hábito ruim? Vamos lá, fumar. Fumar, o prazer é imediato. Quando você traga o cigarro, a nicotina, ela faz algo no teu cérebro, dá aquele prazer imediato. Vamos lá, bebida. Bebida é um hábito ruim? Né? Não estou dizendo que eu sou contra a bebida, tá? O excesso. Mas é um hábito que também você tem o quê? O prazer imediato. Né? O alimento. Alguns tipos de alimento. O que acontece? Hábitos também que você tem o prazer imediato. Só que a grande maioria dos hábitos que você tem um prazer imediato são hábitos ruins, que você vai pagar o ônus depois. Então a gente sabe, uma pessoa que fuma, ela acaba com a saúde dela a médio e longo prazo? Sem sombra de dúvida. A pessoa que bebe por hábito, de forma exagerada, ela também paga o ônus depois? Paga o ônus depois. A pessoa que come demasiadamente, né, doces, gorduras, o que acontece? Tem um hábito de comer essas coisas? Prazer imediato? Prazer imediato. Só que esse prazer imediato leva a você pagar o ônus depois. Como a gente já falou. Doenças, né, vícios de uma forma geral.
né? Porque o que a droga faz no mecanismo, no ser humano? Ela acaba com a pessoa em vários aspectos, mas o prazer é imediato. Então a gente pode ter isso como uma regra. Hábitos bons, você paga agora o ônus, mas você tem a recompensa futura. Hábitos ruins, você tem o prazer imediato e você paga o ônus depois. E aí, qual que são os mais fáceis de você adquirir? Adivinha? Qual que são os mais fáceis de se adquirir? Os hábitos bons ou os hábitos ruins? Se o prazer é imediato, é dos hábitos ruins. É claro, tá na cara isso, né? Que os hábitos ruins são muito mais fáceis de nós adquirirmos. Por quê? Porque a gente trabalha justamente com a questão do prazer. O prazer é imediato. E dependendo do que nós estamos falando, é um alto prazer. O cérebro, ele entra nesse loop, né, que a gente vai falar, que é o loop do hábito, de uma forma assim, ó, rapidinho. E depois para sair é extremamente complexo. Então, tome muito cuidado com os hábitos ruins. Você nem percebe, mas na hora que você vê, você já está tomado por ele e já se tornou um hábito. E a partir do momento que ele se tornou um hábito, fica tudo mais complexo. Deixa eu ver o que o Dado colocou aqui. Não gostar de fazer exercício é compreensível, não gostar do resultado do exercício é impossível. Exatamente, Dado. Nossa, que definição. Não gostar de fazer exercício é compreensível. Por quê? Porque não causa prazer imediato. Agora, não gostar do resultado do exercício é impossível. Muito obrigado, Dado. Melhor definição, vou até usar isso, tá? Melhor definição não tem. Agora, o resultado do exercício, ele vem o quê? A médio e longo prazo. Então, por isso que é a dificuldade de você conseguir fazer com que esse hábito, ele seja um hábito fácil de ser adquirido, tá? Então, a gente dando continuidade, o que eu quero falar para vocês? Porque lembrando que nosso conteúdo aqui é simplesmente um pocket. A gente não está fazendo uma live de 1 hora. A gente está fazendo um conteúdo aqui de 20, 25 minutos no muito. E aí depois a gente vai pegando os melhores temas e a gente vai discutindo isso com uma coisa um pouco mais densa. Então a gente tem a questão também de hábitos angulares. Os hábitos angulares são hábitos fantásticos. Por quê? Porque, como tudo, né? Também fantástico do ponto de vista quando eu sempre vejo o lado positivo das coisas. Mas, como a gente já falou, hábitos tanto podem ser positivos como negativos. Então, o que é o hábito angular? É aquele hábito que traz consigo outros hábitos. Como assim, Almir? Me explica. Atividade física. Quando você adquire o hábito de fazer atividade física, o que acontece automaticamente? Você continua se alimentando de uma forma equivocada? De uma forma errada? Não. Quando você adquire o hábito da atividade física, consequentemente você começa a se alimentar melhor. Consequentemente você começa a dormir melhor. Consequentemente você começa a fazer com que a tua qualidade da alimentação e bebida sejam outras. Por quê? Porque você começa a ter um hábito que te leva a outros hábitos que estão agregados a ele. Então isso são hábitos angulares. Toda vez que eu adquirir um hábito, que esse hábito me leve a adquirir outros hábitos, isso é chamado de hábitos angulares. Agora vamos também para o lado negativo, né? Cigarro. Geralmente a pessoa, ou o café, né? Vamos colocar aqui o cigarro e o café, aí algumas pessoas vão ter isso como deixa e outras como a rotina. Quando a pessoa toma um café, o que vem em seguida? O cigarro. Ou a pessoa fuma o cigarro e vem em seguida o café e, consequentemente, vem um pedaço de bolo. Eu sou assim. Eu não fumo, mas eu tomar um café já me dispara o gatilho de comer um pedaço de bolo. Então isso é terrível quando eu estou querendo ter uma alimentação mais restrita de carboidrato. O café tem algum problema? Nenhum. Mas o problema está que o café, para mim, é o meu gatilho para a minha rotina de comer um pedaço de bolo, que gera no meu cérebro uma recompensa. Obrigado, Jura. Manda outro para ela. Um grande beijão para a Elaine aí, padrinho. Saudade de vocês. Então, quando a gente come, no meu caso, tá? Quando eu tomo um café, automaticamente isso é um gatilho para mim. Automaticamente eu sinto vontade de comer um pedaço de bolo e, consequentemente, quando eu como um pedaço de bolo, isso gera o quê? Um prazer para mim, que é a recompensa. Isso é que a gente chama de, né? Vocês estão entendendo?
Primeiro vamos lá. Primeiro a gente está falando de hábitos angulares. O café me gera a vontade de comer um pedaço de bolo e, consequentemente, me causa uma recompensa. Então, faz farinha de amêndoa. Aí pode, é verdade. Difícil é encontrar bolo pronto, né, dessa forma, mas isso é uma verdade. Então, o que acontece, gente, quando a gente fala de hábitos angulares? Os hábitos angulares são todos aqueles hábitos que fazem com que você adquira outros hábitos, ok? Então, explicado isso, aí você fala, pô, mas o que isso tem a ver no meu dia a dia? Você lembra que a gente falou da excelência? Olha o exemplo bacana que aconteceu com a Alcoa, né, a gigante do alumínio aí, né, americana. Ela teve um gestor que, em 1997, ao assumir a presidência da Alcoa, o que ele fez? Ele tinha já um relatório dizendo que a Alcoa tinha muitos acidentes de trabalho. Então, quando ele assumiu, a primeira coisa que ele fez foi o seguinte, é chamar as pessoas, fez uma grande reunião e dizer que a Alcoa ela não teria mais acidente de trabalho, que ele iria trabalhar justamente para limitar, né, ou extinguir qualquer tipo de acidente de trabalho. Lógico, isso é uma bandeira que todo trabalhador adora, sem sombra de dúvida, então também ele não é besta, né? Mas qual foi a grande sacada dele? Ao fazer isso, ele fez com que toda a empresa começasse a adquirir hábitos angulares. Por quê? Para você diminuir os acidentes de trabalho, você tinha que começar a trabalhar com processos. E esses processos tinham que ser cada dia melhores. Então você não tem como você trabalhar com processos de excelência somente no departamento se o outro também não automatizar esse processo. Então, resultado, ele começou a adquirir um hábito, né, levou um processo para dentro da segurança do trabalho, só que de forma angular, todos esses outros setores começaram também a se desenvolver, adquirindo excelência. Em 13 anos, a Alcoa fez de faturamento 5 vezes mais. No ano 2000, ele se aposentou, entregou a empresa faturando 5 vezes mais. Por quê? Porque a empresa entrou em alta produtividade. A empresa ela conseguiu fazer com que a excelência não ficasse somente no setor da segurança do trabalho. Essa excelência performou em toda a empresa. Então imagine isso na tua casa. Imagine isso na tua empresa. Imagine isso na tua vida. Quando você conseguir fazer com que a excelência num determinado setor que seja mais fácil para você, que faça mais sentido, né? Porque a gente não está falando, os hábitos eles têm que começar de formas pequenas. Não adianta você querer fazer uma mudança radical, porque você não vai conseguir, teu cérebro não vai deixar. Você tem que ser muito determinado, muito perseverante, né? Algumas pessoas falam de 21 dias, outras falam de 40, outras falam de 6 meses. Então adquirir um hábito, fazer com que isso realmente se torne um hábito, qualquer coisa que você for tentar é muito complexo. Então não comece com grandes feitos. É difícil demais. Comece com pequenas vitórias, com pequenas conquistas, com coisas que você vai realmente conseguir vencer o teu cérebro. É muito complexo isso. Tá? Então, mas tente pelas pequenas coisas. Começando pequeno, você vai cada vez aumentando as suas tarefas e com certeza você vai conseguir fazer grandes mudanças na tua vida. Por quê? Porque são hábitos angulares. Então, na hora que você adquirir disciplina, né, excelência em algo que você faz, você vai querer fazer com excelência em outro setor da tua vida, em outro segmento da tua vida. E no passar do tempo, você vai se tornar um cara acima da média. Então imagine isso na tua empresa, imagine isso na tua vida, imagine isso na tua família. Você não vai mais querer ser medíocre, você não vai mais se conformar em ser mediano. Você só vai trabalhar em alta performance. Então, começa a fazer esse tipo de trabalho. Pega a dica aqui. Hábitos angulares. Então, são todos os hábitos que vão vir de rebote por um hábito que você adquiriu. Né? Exatamente. Fazer dietas restritivas não funciona. Então, nem adianta você é apaixonado, como eu, por bolo. Você deu uma puta de uma dica. Eu não tenho, que é o que a gente vai falar em seguida para a gente terminar a live. Eu não tenho que parar de comer bolo. Não é isso. Porque meu cérebro sente um prazer enorme. E toda vez que eu parar de comer bolo, meu cérebro vai falar o seguinte, cara,
Você tá maluco, eu preciso do açúcar, eu preciso do carboidrato. Agora eu posso trocar farinha, eu posso trocar a quantidade, eu mudo a rotina. A recompensa eu não consigo mudar, porque a recompensa é o prazer que o meu cérebro sente. Essa recompensa eu não posso trocá-la, né? Eu posso até aumentar a recompensa, sem problema nenhum. Mas eu não posso deixar de fazer com que meu cérebro tenha recompensa. Então, se eu curto tomar o café e o café é o gatilho, né? Qual que é a rotina? Então, o gatilho é o café, ok? Então, a rotina é comer o bolo, e a recompensa é o prazer que meu cérebro sente pelo açúcar, né? E a gente está falando até de parte já fisiológica, né? Então, o açúcar a gente vai fazer com que eu sinta uma sensação de saciedade, né, de prazer, e aí, consequentemente, o meu cérebro vai querer repetir o gatilho, repetir a deixa, que é tomar mais um cafezinho. E aí, consequentemente, eu entro nesse loop. Então, é perfeita a colocação. Temos que enganar, o tempo todo a gente tem que enganar o cérebro. Exatamente isso. O cérebro é o hardware. O software, que é a mente, o tempo todo tem que enganar o hardware. Porque se a gente deixar o hardware dominar, a gente está lascado. É exatamente isso. Então, gente, para a gente chegar aqui na nossa reta final, né, a gente já adentrou, mas é justamente o loop do hábito. Se você começa a entender o loop do hábito, você começa a ir para um outro estágio que é se dominar. Você não deixa mais que as coisas ocorram por acaso, sem você ter a consciência. Ou seja, o conhecimento ele é libertador. Porque aí você vai saber, pô, eu estou indo ao caminho de adquirir um bom hábito, estou no caminho de adquirir um hábito ruim. Então eu vou cortar isso, eu vou ressignificar isso. Então o loop do hábito é justamente o anseio. Então o que é o anseio? O anseio é a vontade. Você está com vontade de algo. Então essa vontade de algo te proporciona uma deixa, que é o gatilho. Então eu vou pegar muito o meu exemplo, o café. Eu tenho que tomar café toda hora? Não, não tenho. Mas eu tenho a vontade de tomar café. Então essa vontade ela pode ser suprida por outra ação, que não necessariamente seja o café. Tá? Então, o café eu posso substituir ele por outro líquido, por um chá, posso substituir ele por um Danone líquido, eu posso substituir ele por água, por um suco, mas eu tenho a necessidade que é o anseio, né, a vontade de tomar o café. Só que toda vez, olha só, se eu tomar o suco, eu não tenho vontade de comer o bolo. Se eu tomo água, eu não tenho vontade de comer o bolo. Então, a deixa, que é o gatilho, me faz ter a vontade de comer o bolo. Então, eu posso fazer o quê? Trocar essa deixa por uma outra deixa. Só que isso não vai me proporcionar uma recompensa para o meu cérebro. Porque o mecanismo do hábito ele funciona assim. Você tem um gatilho, esse gatilho te causa a rotina, e essa rotina te causa a recompensa. Vou fazer aqui, né? Senão a tela fica pequena. Então você tem o gatilho ele te causa uma rotina, essa rotina te causa uma recompensa, e essa recompensa faz com que você queira repetir o gatilho. Então o que você tem que adquirir um hábito ou trocar um hábito você tem que fazer? Você tem que trocar a rotina? Não. Você tem que trabalhar onde? Aqui, ó. Você tem que trabalhar no gatilho. Então o cheiro é um gatilho, a visão é um gatilho, a palavra é um gatilho, né? Existem várias situações, por isso que a gente fala que é muito mais fácil quando você quer adquirir um hábito, você às vezes se distanciar de um grupo de pessoas. Ou melhor até, não quando você quer adquirir, quando você quer perder um hábito. Por quê? Porque aquele grupo de pessoas, eles vão ficar o tempo todo te dando gatilhos para você repetir essa rotina. E consequentemente você vai ter aqui uma recompensa. E aí essa recompensa volta para o gatilho, que vai fazer com que você repita a rotina. Então quando você está no grupo, um exemplo, você quer parar de beber. Né? Não estou falando de alcoolismo, estou falando que você quer parar de beber. Você não é alcoólatra, você não tem problema com alcoolismo, mas você por algum motivo começou a fazer atividade física e quer beber menos. Você acha que você vai conseguir parar de beber se você continuar frequentando os mesmos amigos? Você vai para casa de um amigo seu final de semana, churrasco com cerveja. Você acha que você vai conseguir diminuir essa ingestão de álcool tendo as mesmas amizades? Vou te falar, extremamente difícil. Extremamente difícil.
Por quê? Porque o teu cérebro que está aqui, ele quer a recompensa. E você está tendo ali vários gatilhos. Vários gatilhos falando bebe, 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 bebe. O pessoal está feliz, o pessoal está alegre, o pessoal está rindo, o pessoal... e só você que está aqui. E consequentemente o que vai fazer? O teu cérebro vai conseguir te vencer. E aí, aquele gatilho que você está naquele momento vai fazer com que você retorne para aquela rotina da bebida. E, consequentemente, uma recompensa, prazer imediato lá em cima, e vai fazer com que você, mais uma vez, volte para o gatilho. Então, assim, você quer adquirir bons hábitos? Começa a focar onde? Na recompensa. Foca sempre na recompensa. Quanto mais prazerosa for a recompensa, mais fácil desse hábito ser adquirido. Né? Então, você tem que fazer associações. O que é uma boa recompensa? Vou viajar aqui, tá? Vou fazer aqui um exemplo. Você é tarado por chocolate. Tarado. Mas você está numa dieta de restrição porque você quer perder peso. Cara, quando você coloca uma determinada situação, então imagina o seguinte, quando na semana que eu percorrer 5 km, 6 km, eu vou comer um pedaço de chocolate. Isso não vai interferir em nada na tua dieta. Sendo bem sincero para você, não vai. Só que o fato de você ser tarado por chocolate, que é o quê? Que é a tua recompensa, vai fazer com que? Vai fazer com que você queira que esse loop ocorra. Porque você se colocou isso. Então, se eu caminhar 5 km na semana, eu vou poder comer uma barra de chocolate. Gente, isso não vai interferir em nada na tua dieta. Não, é muito pouco. Mas o prazer que teu cérebro vai ter é gigantesco. Então, ele vai fazer com que esses 5 km você faça ele na segunda-feira. Por quê? Porque você quer aquela recompensa. E é assim que você adquire bons hábitos. Você não tem que trabalhar na rotina. Você tem que trabalhar na deixa, que é o gatilho, e na recompensa. Se você trabalhar nesses dois, você vai começar a fazer o quê? Qual que é a rotina nesse caso? Fazer caminhada, fazer quilometragem, né? Vamos falar tanto correndo, aí você vai começar... Aí vem justamente outros fatores. Você vai começar a caminhar. Nessa caminhada, você vai começar a produzir endorfina. A endorfina é um hormônio, é um neurotransmissor que proporciona prazer ao cérebro. E o cérebro vai falar, porra, caminha mais um pouquinho. E quando você vê no decorrer de algum tempo, o chocolate ele não vai ser mais um principal motivo para você estar caminhando. Por quê? Porque o principal motivo para o teu cérebro agora é a serotonina, é a endorfina que você produz com a prática da atividade física. Faz sentido para você? Entendeu? Agora, para você substituir um mau hábito, é o mesmo processo. Então, qual que é essa rotina que está fazendo com que você não seja feliz? Que isso está fazendo com que você tenha infelicidade, mas é algo que você não consegue substituir. Foca na recompensa e foca no gatilho. E aí você vai trocar essa rotina. Não troca a rotina sem focar na recompensa e sem focar no gatilho. São essas duas variáveis que você tem que focar. Então, eu vou deixar de fazer isso. A partir do momento que eu deixar de fazer isso, eu vou criar o quê? Uma recompensa para o meu cérebro. Então, se lembra? Todo mundo já viu isso. A pessoa está com vontade de fumar, ela vai lá e masca um chiclete. O que você está fazendo? Você está trocando a rotina. Porque a vontade de fumar... O gatilho foi disparado, que fez com que você tivesse a vontade de fumar. Só que a rotina, que era acender o cigarro, você trocou aquela rotina pelo quê? Pelo mascar o chiclete. Por que muitas vezes não dá certo isso? Porque você trocou a rotina, mas você não trocou aqui a recompensa. Você tem que achar uma recompensa equivalente com o prazer que você tinha ao fumar. É difícil pra cacete. A mesma coisa acontece com qualquer pessoa que usa droga. O prazer que as drogas proporcionam são gigantescos. Então, por isso que é tão difícil você largar qualquer tipo de vício. Principalmente vício químico, né? É muito complexo. E o psicológico, então, emocional é pior, porque você não é só substituir, né? A droga. Você tem que também aí trabalhar a tua mente. Mas foca sempre na recompensa e no gatilho. A rotina, não foca nela. Você simplesmente a troca. Se você trocar a tua rotina sem focar no maior benefício de recompensa e sem focar no gatilho, dificilmente você vai conseguir perder esse hábito. Tá certo? Então, gente,
Mais um assunto aí fechado, encerrado. A gente vai falar mais. Isso aqui, como eu disse, a gente está falando aqui 20 minutos, 25 minutos, é muito pouco tempo para a gente falar sobre hábitos. Isso é uma aula completa, a gente tem muito assunto. Só para você ler, O Poder do Hábito é um livro de 300 páginas, só falando sobre isso. Um dos livros. Então não dá para você fazer um resumo em 20 minutos. Isso aqui é só para vocês entenderem como funciona o mecanismo do hábito, o loop do hábito, funciona os hábitos angulares e o que você tem aí, onde você é forjado, e a tua identidade, ela é muito, né, personalidade, ela é muito focada nisso, nos teus hábitos. E aí, do mesmo jeito que eu iniciei, eu quero terminar. Só fazemos, com uma frase, né? Só fazemos melhor aquilo que repetitivamente insistimos em melhorar. A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito. Então, fica aí a mensagem. Eu vou até postar essa frase que eu achei ela muito bacana. Só fazemos melhor aquilo que repetitivamente insistimos em melhorar. A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito. Então, muito obrigado por vocês que estiveram aqui comigo até agora. Amanhã a gente vai falar sobre um outro assunto. A gente sempre está lendo a palavra antes, então a gente vai para o capítulo 3 de Provérbios, e ao final da leitura de Provérbios nós entramos aqui nesse pocket, né, que eu estou chamando de short life, sempre falando com algum assunto relevante para que você se torne uma pessoa melhor, que você fortaleça aí teu espírito, a tua alma e o teu corpo. Um grande abraço e até amanhã. Fiquem com Deus!